Salve noturnos, sou Rosiane e antes de contar o relato de hoje, gostaria mais uma vez de pedir, se não forem inscritos, que se inscrevam no canal, ative o sininho, comentem, pois só com a ajuda de todos vocês o canal terá meios para sobreviver nesse imenso universo que é a internet. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Vejo muita gente falando de pessoas que viram bichos, homens que viram lobos, porco, mulher que vira cobra. Nunca acreditei em nada disso. Sempre tive dificuldades em acreditar naquilo que não via. Na minha família, tem uma história que todos conhecem. Meu avô, quando tinha 13 anos, foi abordado, segundo ele, por um lobisomem. Ele sabia quem era, um tal Laerte da Carroça. Era assim que o povo chamava o tal homem. Segundo meu avô, todo mundo falava que o tal virava bicho, mas ninguém nunca tinha visto. Meu avô, então, junto com seu amigo Nino, também com 13 anos, resolveram que iriam provar de uma vez que o tal era realmente um lobisomem. Foi aí que ele, junto com um amigo, se embrenharam na densa mata atrás do tal. O homem morava em um casebre sozinho no meio do mato. Meu avô e Nino saíram de casa à noite, escondidos, e ficaram de tocaia. Viram quando tal homem saiu de madrugada, totalmente nu, e começou a rolar pelo chão, dando uns gritos estranhos, ao mesmo tempo que parecia gemer. Ele ficou um tempo rolando na terra, então do nada ele levanta e já não era mais um homem, e sim um enorme cão. Ele começou a cheirar o ar, como que sentindo a presença dos meninos. Foi aí que, segundo meu avô, Nino se assustou e deu um grito. Meu avô conta que o bicho ficou parado, olhando para eles, que saíram correndo e gritando. Estranhamente, o bicho não correu atrás deles, não naquele momento. Uma semana se passou, ele estava indo para casa depois da escola, quando ouviu trotes de cavalo atrás dele. Quando se virou, viu Laerte e sua carroça, bem atrás dele. Meu avô até pensou em correr, mas percebeu que não adiantaria. Laerte então perguntou se ele não queria uma carona até sua casa, pois o sol estava muito quente. Meu avô conta que não sabe por que aceitou e subiu na carroça. Depois de um tempo calados, tiveram a seguinte conversa. Quantos anos o menino tem? 13 anos. Por quê? O menino é bem curioso, não? Sou sim. Por quê? O pai do menino sabe que o filho dele anda por aí de madrugada, observando as pessoas? Sabe não. Por quê? Depois de uma longa pausa, a conversa continua. Eu já tive a idade que o menino tem. Também já fui muito curioso. Hoje estou mais tranquilo, vivo minha vida sem perturbar ninguém. Outra pausa. Vou dar um conselho ao menino. Seja apenas criança e lembre-se desse ditado: a curiosidade matou o gato. Por que o gato? Outra longa pausa. Chegamos. Desça e vá com Deus. Depois daquele dia, meu avô e Nino, toda vez que via Laerte, o cumprimentava com respeito. O lobisomem continuou a aparecer
e a matar alguns bichos dos sítios, inclusive os do meu avô. Mas como o bicho nunca fez nada a ninguém, as pessoas ali conviviam com ele sem problemas. Algumas vezes, Laerte até dava carona para ele e Nino na sua carroça. Essa era a história que meu avô contava para a gente. Todo mundo da família acreditava nele, menos eu. Eu apenas fingia que acreditava. Na minha cabeça, se realmente existia tal bicho, ele com certeza não andaria por aí, dando carona e conselhos, depois de ter seu segredo descoberto. Mas, como disse antes, só acredito naquilo que vejo. E sim, hoje acredito incondicionalmente nessa criatura. E agora será eu a protagonista dessa história. Então, vamos a ela. Me chamo Patrícia. Tenho 30 anos, sou casada, mãe de 2 meninas. Trabalho como corretora de imóveis em uma grande imobiliária aqui na minha cidade, Curitiba. Há um ano, entrou na loja um homem muito belo, bem vestido, roupas de marca, com um carro caro, importado. Ele era alto, bem claro, cabelos castanhos e olhos bem azuis. Meus colegas ficaram todos olhando para ele. Percebi que todos queriam aquele cliente. Ele perguntou algo para o colega que estava próximo à porta e o colega apontou para mim. O belo homem então veio na minha direção e se apresentou. Seu nome era Robson, nome fictício. Ele estava interessado em uma casa avaliada em mais de 1 milhão. Na verdade, era uma bela mansão localizada em um bairro muito nobre. Não preciso nem dizer que ganhei o dia, pois geralmente, quando o cliente vem da forma decidida que ele veio, fecha negócio. Ele me disse que estava interessado na casa e, caso gostasse, compraria. Disse que viu por fotos e gostou, mas queria ver pessoalmente. Perguntou se eu o levaria para ver. Claro que sim. Quando saí com ele, reparei no olhar de inveja dos meus colegas. Ele perguntou se podíamos ir no carro dele. No caminho, ele me disse que era carioca, mas morava há 20 anos entre Roma e Nova York. Agora estava pensando em voltar de vez para o Brasil, pois tinha negócios aqui, no Rio e em Curitiba. No Rio, ele morava no Jardim Botânico e agora estava querendo comprar em Curitiba. Eu disse que com certeza ele iria gostar da casa, que ele e sua família seriam muito felizes ali na casa. Então ele disse que não tinha família, que era apenas ele. Confesso que fiquei muito surpresa. Um homem bonito, fino, com certeza rico. Como assim ele era sozinho? Quis saber de mais coisas, mas ele não me deu abertura. Resumindo, ele amou a casa e resolveu fechar negócio. Seu secretário iria procurar nossa loja e assim a casa seria dele. Tudo resolvido. Entramos no seu belo carro para voltar para a loja. Quando estávamos quase chegando, na esquina da loja, ele do nada para o carro de forma brusca, deu um soco no volante e disse alto: "Droga, o que esse?" Então disse um palavrão, veio fazer aqui. Olhei para ele meio assustada. "Desculpe, de quem o senhor está falando?" Ele me olhou meio sem jeito. Estava visivelmente nervoso e com raiva. Me pediu desculpas pela grosseria. Disse que tinha lembrado de um episódio chato e que agiu por impulso. Ele parou na esquina da imobiliária. Perguntou se tinha problemas de me deixar ali. Eu disse que não, sem entender direito. Estávamos tão perto. Parecia que tinha alguém lá que ele não queria ver, sei lá.
Tinha alguma coisa errada, estranha. Podia até ser impressão minha, mas parecia que ele cheirava o ar, sabe? Estranho. Enfim, quando entrei, Jairo, meu colega, veio correndo e disse: Pati, assim que você saiu, aquele homem chegou e perguntou por você. Eu disse que você ia demorar, mas ele falou que podia esperar. Pelo jeito está decidido fechar com a gente. Pela aparência e o carro dele, com certeza é coisa boa. Hoje você está com sorte, hein, menina? Primeiro, o do carrão veio especialmente procurar você. Agora esse, com outro carrão. E aí, fechou com outro? Olhei para ele séria. Jairo era um invejoso. Não ficava feliz quando alguém se dava bem. Fui na direção do homem que me aguardava, pensando que realmente aquele era o meu dia de sorte. O homem, assim como o outro, era muito bonito, elegante, claro, olhos azuis, cabelo louro. Quando me viu, abriu um sorriso simpático, se apresentou. Vou chamá-lo aqui de Paulo. Ele estava interessado no mesmo imóvel que Robson. Era muito raro isso acontecer. Duas pessoas interessadas por imóveis tão caros. Bom, eu disse a ele que um cliente praticamente já havia adquirido o imóvel, mas que no mesmo condomínio tinham outros imóveis iguais, se ele não estava interessado em ver. Ele ficou sério. Percebi que estava disfarçando, mas estava com muita raiva. Ainda assim, com voz suave, disse que mesmo assim gostaria de ver a casa, mas que estava disposto a ver outras também. Então, mais uma vez, fui até a casa com ele, no seu carro. No caminho, ele foi falando um pouco sobre sua vida. Sua história era muito parecida com a de Robson. Empresário, morando no exterior, voltando para o Brasil, bem-sucedido, sem filhos, sem família. Muito estranho. No mesmo dia, duas pessoas com o mesmo perfil, procurando a mesma casa e a mim. Não preciso dizer que ele não só amou a casa, como também estava disposto até, se fosse o caso, cobrir a oferta. Mostrei a ele outros imóveis de características bem parecidas e até melhores, pois aquele era um condomínio fechado de alto padrão. Mas ele empacou com aquela. Parecia até disputa. No dia seguinte, logo pela manhã, o secretário do Robson veio disposto a fechar negócio e, acreditem, ele pagaria à vista. Exatamente noturnos, mais de 1 milhão à vista. Todos na loja me olhavam com inveja. Eu não estava acreditando. Até porque fechei negócio também com Paulo, que a contragosto ficou com a casa em frente à de Robson, no mesmo estilo. Meu sorriso era de orelha a orelha. Estava muito feliz. Era muito raro isso acontecer. Mesmo nossa imobiliária sendo de alto padrão, para minha alegria, fui convidada por Robson para um jantar que ele daria para comemorar a nova casa. E é agora que começa o sobrenatural na minha vida. Cheguei na casa de Robson às 19 horas em ponto. Fui recebida pelo secretário dele. Estava acompanhada do meu marido. E tudo o que vou relatar, a partir de agora, tenho ele como testemunha. A casa estava linda, muito bem mobiliada e limpa. Me acomodei no luxuoso sofá na sala da frente. Quando cheguei, o secretário do Robson me apresentou a 2 casais que já estavam lá. Ambos de muito boa aparência, simpáticos. Logo depois, Robson se junta a nós. Iniciamos um papo muito agradável.
Então o secretário dele avisa que mais um convidado havia chegado. Robson então vira para mim e diz: Carolina, agora você vai conhecer a pessoa que me indicou para você. Nesse momento, entra na sala um senhor bem idoso. Ele estava acomodado em uma cadeira de rodas e com um cuidador com uniforme de enfermeiro. Fiquei olhando aquele senhor, mas não o conhecia. Então Robson falou: Que bom que você pôde vir, vovô. Patrícia, meu avô estava louco para conhecê-la pessoalmente. Ele foi muito amigo do seu avô. Surpresa, sorri para o idoso, que sorriu de volta e estendeu a mão para mim. Estou muito feliz de te conhecer. Conheci seu avô ainda menino, e apesar de eu já ter 26 anos e ele 12 ou 13, nos tornamos amigos, até infelizmente ele partir. Muito prazer, Laerte. Estendi a mão para ele, que beijou como um cavalheiro. Na hora, não me dei conta do nome, apenas que estava conhecendo um amigo do meu avô. Eu estava abismada. Aquele homem deveria ter, sei lá, uns 100 anos, e apesar de estar na cadeira de rodas, parecia lúcido e saudável. Durante o jantar, fiquei sabendo que meu avô, pouco antes de morrer, havia vendido seu sítio para Laerte. Eu sabia que meu avô tinha vendido o sítio dele, mas não fazia ideia para quem. Agradeci a Laerte por ele ter me indicado a seu neto. Disse que tinha ganho uma boa porcentagem. Então fiquei de queixo caído quando ele me disse que indicou o Paulo também. E mais surpresa ainda, quando soube que Paulo e Robson eram irmãos. Bem, deu para perceber que eles não se davam, afinal, Paulo não estava lá. A noite foi ótima. Boa comida, bom vinho, ótimas pessoas, boa conversa. Até que mais ou menos umas 11 da noite, eu e meu marido anunciamos que já íamos embora. Robson disse que ainda era muito cedo e que a noite estava apenas começando. Nesse momento, escutamos um uivo muito estranho, muito alto. A noite estava fria e quieta, por isso o uivo pareceu ainda mais assustador. Me deu calafrios. Seu Laerte olhou para o neto e deu um meio sorriso estranho. De novo ouvimos aquele uivo e pareceu mais perto. Então, uma das mulheres que estava ali falou uma coisa no mínimo estranha. Ela disse: Robson, você é muito mal de não ter chamado Paulo para o jantar. O pobrezinho deve estar se sentindo muito só naquela casa enorme. Todos riram. Naquele momento me deu um medo. Então, de repente, me lembrei daquela história que meu avô havia contado. Aliás, que meu avô vivia contando, sobre o homem que morava no meio do mato e que ele viu quando virou bicho. Acho que meu marido pensou a mesma coisa, pois pegou na minha mão e pediu para irmos embora. De repente, o ar ficou muito pesado. Nos despedimos de todos e não sei porquê, mas do nada comecei a achar aquelas pessoas estranhas. Eu não sei explicar. Coisas estranhas estavam na minha cabeça. Eu e meu marido entramos no carro calados. Como disse, a noite estava fria e escura. As ruas estavam vazias, quietas. Andamos um tempo com o carro devagar, cada um com o seu pensamento. Depois de um tempo, meu marido comentou: gente esquisita, né? Então começamos a falar sobre a inusitada noite que tivemos, de como Robson era muito, muito estranho, apesar de elegante, educado. A maneira como ele se chegou a mim e o irmão dele, Paulo.
veio até mim da mesma maneira. Pelo menos fiquei sabendo como eles me escolheram, através do avô, que era muito amigo do meu avô. Mas será que esse Laerte era o mesmo? Muita coincidência. Que eu saiba, meu avô só teve um conhecido de nome Laerte, e era o homem que virava lobisomem. Eu e meu marido estávamos falando daquilo tudo, de tudo o que tinha acontecido naquela noite e antes dela. De repente, meu marido freou bruscamente e gritou: "Meu Deus, o que é aquilo?" Tinha um bicho, um animal enorme, todo negro, com olhos amarelos, parado bem em frente ao nosso carro. Ele estava em 4 patas, como um cachorro. Ficamos nos encarando por uns segundos. O bicho cheirava o ar como se pensando o que iria fazer com a gente. Meu marido ligou o carro e, nesse momento, o animal se colocou de pé. Ele devia ter uns 3 metros. Nunca senti tanto medo. Ele começou a sacudir o carro, que parecia um brinquedo nas mãos dele. Eu gritava, chorava. Era questão de segundos até o carro virar. Nesse momento, aconteceu algo que jamais vou esquecer. O bicho parou de repente de sacudir o carro e rosnou muito alto. Meu marido então gritou para eu olhar para trás. Meus olhos não acreditaram no que eu estava vendo. Bem atrás do carro, tinham 6 criaturas iguais àquela, todas exatamente iguais. Pelos negros, olhos amarelos. Só tinha uma diferença. A que estava na frente tinha os olhos vermelhos e parecia ser um pouco maior que as outras. Essa criatura dos olhos vermelhos foi andando em direção ao bicho que estava nos atacando. Ele foi andando em 4 patas, devagar, na direção do bicho. Ele andava com dificuldade, parecia que estava machucado, mas ainda assim era muito imponente. Meu coração estava muito acelerado, parecia que eu estava dentro de um filme de terror. Juro que achei que fosse morrer, pois se uma criatura sozinha tinha feito aquele estrago todo no carro, imagina agora que tinham aparecido mais 6. Eu e meu marido estávamos aterrorizados. A criatura que mancava se aproximou do bicho e os dois ficaram se olhando por um tempo. Era como se eles falassem pela mente. Depois disso, a criatura se curvou como se recebesse uma ordem. Então se foi. Meu marido disse: "E agora?" Eu só chorava, olhando aqueles monstros que rodeavam nosso carro. Um tinha ido embora, mas ainda haviam 6. Eu já esperava meu fim, quando estranhamente todos se viraram e partiram. Eu fiquei parada, respiração ofegante. Meu marido também. Depois ele ligou o carro num gesto mecânico. Fomos para casa sem dizer uma só palavra. Somente no dia seguinte, na hora do café, retornamos a esse assunto. Discutimos sobre muitas teorias, mas todas nos levavam a um só nome: Laerte. De repente, a história que meu avô contava não parecia mais ser um conto, uma história de pescador, como eu sempre pensei. Me arrependi de não ter prestado mais atenção a essa história. Percebi que meu avô tinha ocultado o fato de ser muito amigo de Laerte. Ou fui eu que não prestei atenção? Meu marido e eu não queríamos acreditar, mas ao mesmo tempo
Como explicar aquela noite? Por mais estranho que podia parecer, chegamos à conclusão que Paulo era aquele bicho. Mas e aqueles 6? Bem, naquele jantar tinham 6 pessoas. Robson, seu avô e 2 casais. Eles se comportaram estranhos a noite toda, e quando escutamos o uivo, eles ironicamente falaram em Paulo. Podia ser loucura da minha cabeça? Podia, mas depois daquela noite, passei a acreditar em qualquer coisa. E eu estava certa, não era loucura. Assim que cheguei no trabalho, Paulo estava me esperando. Quase infartei quando o vi. Ele, muito simpático, elegante, disse que tinha vindo pessoalmente me entregar uma coisa e me deu um envelope. E pasmem, convidou eu e meu marido para jantar naquela noite em sua casa. Eu disse que falaria com meu marido e que não dava certeza. O que mais podia falar? Ele então se despediu e foi embora. Abri o envelope e dentro tinha documentos referente à compra de um carro. Na verdade, um carro que ele tinha comprado para mim. E não era qualquer carro, e sim um importado 0 e muito, muito caro. Também tinha um bilhete que dizia somente: sinto muito pelo susto e pelo carro. Quanto ao trauma financeiro, espero que aceite o presente. É de coração. Quanto ao trauma da alma, espero que superem logo. E no final, a sua assinatura. Então pensei, ok, simples assim, frio como uma pedra de gelo. Imediatamente fui mostrar para o meu marido que achou o mesmo que eu. Ele não só confessou que era ele, o bicho, como não teve constrangimento nenhum. E claro que aquele bilhete era bem mais que um simples pedido de desculpas. Era como se ele dissesse: sim, eu sou aquele bicho, e vocês sabem disso, e vão ficar com a boca bem fechada. Foi o que fizemos e fazemos até hoje. Entendemos o recado. Sim, fomos à casa dele no jantar. Estava lá os 2 casais, simpáticos, como sempre. Laerte, amável e doce. Robson não apareceu. Vocês devem estar se perguntando: será que tudo isso aconteceu mesmo? Não ligo se não acreditarem. Eu mesma não acreditaria se não tivesse acontecido comigo. Mas aconteceu. E ainda acontece, pois eles vivem ainda nessa cidade. Por isso, troquei os nomes e sequer falei os nomes dos casais. Não sei qual era a real ligação do meu avô com aquela gente. Sei que meu avô contou somente a metade da história. Só sei que coisas estranhas são mais comuns do que parece. Quem é que pode imaginar que em uma cidade como Curitiba, em um condomínio de luxo, em mansões magníficas, escondem segredos e lendas inimagináveis? Aqui mesmo, nesse canal, ouvi relatos de bichos como esses em matas, ou então como os nossos vizinhos, e até em cidades como Rio de Janeiro, frequentando praias super famosas como Copacabana, livremente por aí. Às vezes, quando vejo algum artista, político, empresário ou pessoas normais, comuns nas ruas, nos metrôs, nas escolas, nas igrejas, não consigo parar de pensar que essas pessoas talvez escondam segredos inimagináveis.
Outro dia, estava na fila no mercado quando um senhorzinho sorriu para mim. Saí de lá na hora. Não confio em mais ninguém, pois descobri que nada é o que parece. Gratidão pelo relato. Beijos de luz. Tchau, noturnos.